pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Geraldo Góes apresentando o nosso IESG, o Instituto de Estudos em Economia, Sustentabilidade, Gestão e Analytics. O IESG nasce do sonho de pessoas, né, como nós, como o professor Valderi, professor Sérgio Gadelha, né, são pessoas que gostam, trazem dentro de si a vocação do magistério, a vocação do estudo. São nerds que estão aí à disposição de levar para você os nossos conhecimentos. E nós temos exatamente 4 grandes pilares, né, que nós estamos atuando. A parte de economia, né, são nossos estudos em economia, nossos estudos em gestão, em sustentabilidade, essa dimensão importante, atual, moderna, que é a sustentabilidade ambiental, e a questão também de analíticas. Nós somos entusiastas da linguagem R, somos entusiastas de machine learning, e é isso que o IESG vai trazer para você, a contribuir na sua formação profissional, seja no setor privado, seja no setor público. Pessoal, então essa é a proposta do IESG, né? E se você ver claramente, né, que vocês estão entendendo o que nós estamos falando aqui, veja aqui, a questão econômica, né? Esse é o equilíbrio do consumidor, uma curva de diferença, tangente à sua restrição orçamentária. Aqui você tem a questão macroeconômica, né? Uma taxa marginal de substituição intertemporal igual a 1 mais a taxa de juros. Isso, na verdade, para quem sabe, é equação de Euler, né, gente? E aqui você tem a questão da dimensão, a parte de sustentabilidade, de gestão, né, de inclusão, que esse é o mundo que nós estamos vendo, é o mundo do século XXI, né, pessoal? E a questão de analytics, né? A questão de ciência de dados hoje é uma realidade que você, qualquer profissional, seja setor público ou privado, vai ter que lidar, vai ter que enfrentar. Tá, pessoal? Vamos lá, então. Veja, nós vamos falar agora, dentro do IESG, essa versão, dessa vocação, essa missão que nós temos de levar para você e ajudar você a conquistar o seu sonho de entrar para o setor público, tá, pessoal? Então, são os doutores da sua aprovação. Doutores não é só porque não é aquela coisa pedante, não, é porque são doutores mesmo, né? Praticamente 90% dos nossos professores são, na verdade, pessoas que têm um doutorado, têm um PhD, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. E nós estamos exatamente preparando você para o concurso do Banco Central de 2024. Né? Eu sou o professor Geraldo Góes, estou me apresentando para vocês. Tem alguns, são mais de 35 anos de magistério, né? E eu tenho esse prazer todo de estar, mais uma vez, iniciando essa nova trajetória, esse novo projeto com vocês. Né? Em relação ao Banco Central, pessoal, você que está acompanhando o Banco Central, você tem uma primeira etapa com provas objetivas, né, e provas discursivas, e você tem as provas objetivas de conhecimento básico e de conhecimentos específicos, né? Você tem 2 grandes áreas, né, gente? As pessoas vão fazer tecnologia da informação e a área econômica e finanças. Mas você tem uma disciplina que eu quero falar, que é Fundamentos de Microeconomia e Macroeconomia, com 10 questões, gente. Isso é um conhecimento para todos os concursandos, tá claro? Todos os concursandos. Então, perceba, olha que legal, o conteúdo de Fundamentos de Micro e Macroeconomia, tá? São dessas 10 questões, em regra, né, pessoal, vão ser 5 questões de macro, 5 questões de micro. Né? As bancas costumam seguir essa proporcionalidade, tá? Então, questões de macroeconomia, contas nacionais, agregados monetários, indicador monetário, conta do sistema monetário, balanço de pagamento. E vamos falar de macro, então. Pessoal, contas nacionais, você tem que estar aqui na massa do sangue, você vai ter que aprender, mas quem são as contas nacionais? Saber os conceitos de produto, renda, despesa, né? Você saber como é que se calcula o produto nacional bruto, o produto interno bruto, o que é um produto nacional, o produto interno, né? O que é um produto bruto ou bruto líquido, o que é um produto a custos fatores ou a preço de mercado, que modernamente a gente chama, né, pessoal, de a preços básicos, ou a preços básicos, não a preço ao consumidor. Então, isso é contas nacionais, saber calcular e as diversas métricas, medidas de atividade econômica. E aí, pessoal, uma coisa muito importante: metodologia antiga, metodologia nova. As bancas todas estão cobrando essa diferença metodológica do sistema de contas econômicas integradas. Você tem que saber as famosas contas que existem. Tem que saber, pessoal, quem são as contas, né, de bem e serviço, conta de produção, as 4 continhas de renda, geração da renda, a distribuição secundária da renda, uso da renda, alocação da renda, saber as contas
de acumulação de capital e a conta do setor externo. Tem que estar na massa do sangue. Para você olhar para a questão, saber que você vai conosco, você vai aprender exatamente isso, vai aprender essas questões. Se no dia da prova você vai lá, opa, o caminho é esse. Não tem que ficar perreps, não. Tem que ficar filosofando. A hora da prova não é momento, não é hora de filosofar. É hora de você olhar a questão, cair na caixinha o que você já sabe e resolver. Agregados monetários, né? O pessoal tem que saber o que é base monetária, o que é meio de pagamento, a diferença entre a base e o meio de pagamento. Você sabe, base monetária é obrigação monetária do Banco Central. Meio de pagamento é obrigação monetária do sistema bancário, que é Banco Central, mas bancos comerciais. Então, é claro que o meio de pagamento é maior do que a base. Na verdade, o meio de pagamento é um múltiplo da base. E esse fator de multiplicidade nada mais é do que o multiplicador bancário, né? O multiplicador monetário. E aí você vai aprender quais são operações que criam e destroem moeda. E você tem que aprender que para criar o distribuir moeda tem que ser uma operação entre o setor bancário e o setor não bancário. Isso é uma pegadinha de prova, né? Tipo pegadinha de prova. Quando eu vejo o número no edital do Banco Central, né? Isso aqui é pegadinha pura de prova que vai cair. O que ela vai dizer? Vai mostrar para você uma operação que não cria nem destrói, né? Por quê? Porque ou é uma operação interna ao setor bancário, ou é uma operação interna ao setor não bancário, ou então é uma mera permuta de haveres monetários, ou permuta de haveres monetários. Não cria nem destrói, né? É meio de pagamento, nem moeda, né? Seja M1, M... E sim, né? Sabe, M1, M2, M3, M4, os diversos agregados monetários. E que são exatamente as contas do sistema monetário. Contra o sistema monetário, a gente tem que saber um balancete, tem que saber. Como é que é o balancete de um banco comercial? Quem é o ativo e passivo de um banco comercial? Quem é o balancete do Banco Central? Né? Quem são as operações ativas do Banco Central? Quem são as operações passivas do Banco Central? Você tem que saber que o passivo monetário e também do sistema bancário, que é a consolidação. Você consolida o balancete do Banco Comercial com o balancete do Banco Central, eu tenho, obviamente, o balancete, o balancete, né, do sistema bancário. E aí você vê claramente, né, contabilmente, que a base monetária é o passivo monetário, não é o passivo todo, é o passivo monetário do Banco Central. E o meio de pagamento é o passivo monetário do sistema bancário como um todo, né? Então, você tem que saber as contas do sistema monetário. Okay? E balanço de pagamento. O balanço de pagamento é o registro entre residentes e não residentes no país. E aí, você tem que saber aquelas pegadinhas todas. Tem que saber uma coisa importante, gente. Em 15 anos, o Brasil passou por 4 atualizações metodológicas do balanço de pagamento. O BPM 4, 5, 6. E adivinha o que o pessoal tem que cobrar nas provas? As mudanças. Então, contas nacionais, tá, pessoal? E balanço de pagamento, fique esperto. Saber a contabilidade antiga e a nova. Porque eles cobram exatamente essas mudanças. Então, é isso que é macroeconomia, 5 itens. Né, que você tem que estar com todas essas formulazinhas, essas regrinhas, seja fórmula matemática, seja questão conceitual. Tá? Lembre-se, gente, a sua prova do Banco Central é uma prova de certo e errado. Isso não quer dizer que não vai cair contas de conta, fique esperto. Tá? Ele vai fazer um comando, em cima desse comando ele bola com dados matemáticos, né, com dados, e em cima do comando bola uma série de questões para você responder. Né? Então, você tem aqui 5 questões. Provavelmente uma de cada. Uma questão de contas nacionais, outra de agregado monetário, multiplicador, conselho monetário e balanço de pagamento. E a parte de microeconomia? Ora, estruturas de mercado, oferta e demanda. Na verdade, interessante, começa com oferta e demanda. Né? Você tem que saber a interação, quem são os ofertantes, quem são os demandantes, deslocamento da curva, né? Quem desloca a curva de oferta, quem desloca a curva de demanda, né? E para saber os tipos de bens, né? A parte introdutória de demanda e oferta. E aí saber também, na teoria do consumidor, a curva de diferença. E interessante aqui, pessoal, você saber as curvas de diferença para as diversas funções e utilidades. Entendeu? Se a função de utilidade é Cobb-Douglas, a curva de diferença é uma hipérbole. Se são substitutos perfeitos, a curva de diferença vão ser retas. Se são complementares perfeitos, a curva de diferença vai ser em forma de L, cantoneira. Tem que saber disso. Né? Saber a restrição orçamentária. Saber que a restrição orçamentária nada mais é do que o locus das cestas de bens que são possíveis de serem factíveis de serem compradas. Né? E saber a inclinação da restrição orçamentária. Porque a inclinação da restrição orçamentária nada mais é do que a razão dos preços dos bens. Enquanto que a inclinação da curva de diferença nada mais é do que a taxa marginal de substituição entre os dois bens, que, por sua vez, é a razão entre as utilidades marginais. Aí vem o equilíbrio do consumidor. É quando a curva de diferença mais alta possível fica tangente à restrição orçamentária.
E aí, a taxa de substituição, que é a razão entre os bens, entre as utilidades marginais, é igual à razão entre os preços dos bens. Né? E isso, inclusive, né, é o que a gente mostra, é o que a gente trouxe, né? Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Tá no seu edital, ó. Tá vendo? Ó? Aqui é uma curva de diferença, né? Aqui é o espaço das mercadorias, no eixo vertical a quantidade do bem Y, no eixo horizontal a quantidade do bem X. Você tem aqui uma curva de diferença, você tem aqui a restrição orçamentária. Esse ponto aqui é o máximo que eu posso comprar do bem Y, aqui é o máximo que eu posso comprar do bem X, ligou, tem restrição orçamentária. Cadê o equilíbrio do consumidor? É quando a curva de diferença mais alta possível fica tangente. Nesse ponto, então, a taxa marginal de substituição, que é a razão entre as utilidades marginais, né, tem que ser igual à razão entre os preços dos bens. Olha que interessante, olha isso aqui. Essa equação aqui, na verdade, ela é, de certa maneira, a mesma figura, né? Esse ponto de equilíbrio aqui. Só que interessante, quando você pensa em equilíbrio consumidor, você coloca dois bens, bem X e bem Y, no mesmo instante. Aqui eu posso, em vez de colocar dois bens diferentes, poderia colocar o mesmo bem consumido no período 1 e no período 2. Então, esse C1 aqui seria o consumo no eixo horizontal, no período 1, e C2 no consumo 2. Então, é interessante. A derivada, pessoal, derivada, fique esperto. Ir para a prova do Banco Central, gente, sem saber derivada, é porque você está passeando. Ah, vou passear ali, eu vou ali no parque, eu vou ali na praia, eu vou ali fazer a prova. Está na mesma, você vai passear. Fazer prova do Banco Central sem saber derivada, né? Você está brincando, você resolveu passear, né? Tá claro? Então, mesmo sendo Sérgio Sebracho, tá, pessoal? Então, não, isso aqui nada mais é do que a derivada da função de utilidade em relação a C1 é a utilidade marginal do consumo no período 1. E embaixo aqui é a utilidade marginal do consumo no período 2. Então, essa razão aqui nada mais é, essa divisão aqui nada mais é do que a razão para as utilidades marginais. Que, por sua vez, é exatamente o que é interessante. Em termos de esse preço aqui, a inclinação dessa restrição aqui, se eu coloco consumo presente e consumo futuro, né? Para cada R$1 que você poupou, o que você quer a reserva amanhã? 1 mais a taxa de juros. E é o preço relativo. Entendeu, gente? É isso, né? Então, veja, voltando ao nosso edital do micro macroeconomia. Então, microeconomia, essa parte toda aqui, então, exatamente com diferença, restrição orçamentária e equilíbrio do consumidor. Efeito preço e renda e substituição. Gente, isso é típico de todas as provas do Banco Central. Tá? O que é efeito renda? Efeito de substituição. Toda vez que você variar o preço de qualquer coisa, todo efeito preço total, pode ser decomposto em dois efeitos, renda e substituição. E aí, o que é o efeito renda, então? É a variação na quantidade causado exclusivamente pela variação na renda, tá claro? Enquanto que efeito de substituição é a variação na quantidade causada pela variação exatamente do preço. A ideia é muito simples, gente. Efeito de substituição, quando aumenta o preço de qualquer coisa, o preço relativo, se aumentar o preço, ela fica relativamente mais cara. Vou querer substituir ela por outra coisa. Contrário, se eu diminuir o preço, ela fica relativamente mais barata. Eu vou querer comprar mais. Isso é efeito de substituição, tá claro? Então, efeito de substituição só olha para o preço. Né? Só que tem um detalhe, né? Quando você aumenta ou diminui preço, eu estou mexendo com o poder de compra. Então, só para eu calcular esse efeito de substituição, seja de Slutskis, né? Tá claro? Você vai ter exatamente que compensar o consumidor. Tá claro? Você vai ter que compensar o consumidor. Então, você vai ter que calcular o efeito de substituição, o efeito renda, que é a variação na renda causada exclusivamente por variação na renda do consumidor. Tá claro? E aí, o efeito preço, que é a soma dos dois. Porque é interessante, né? Quando o bem é normal ou superior, o efeito renda e o efeito de substituição caminham na mesma direção. Quando o bem é inferior, o efeito renda e o efeito de substituição, né, caminham em direção opostas. Mas quando o bem é inferior de Giffen, né? Quando o bem é inferior é em direção oposta, mas o efeito de substituição é maior que o efeito renda. Já o bem de Giffen, o que acontece? Eles caminham em direção opostas, mas o efeito renda é maior. Isso aqui é exatamente o bem de Giffen. E efeito de substituição você tem que saber. Efeito de substituição de Hicks, né, e efeito de substituição de Slutskis. Calcular matematicamente, depois da função de utilidade. Curva de demanda, na verdade, a curva de demanda ela é obtida a partir da curva de preço-consumo, tá claro? Obtida exatamente quando você faz deslocamentos da restrição, rotações da restrição orçamentária. Assim como, por exemplo, a curva de Engel é obtida da curva de renda-consumo, quando você faz deslocamentos paralelos da restrição orçamentária. E elasticidade da demanda, né, gente? Tem elasticidade preço da demanda, elasticidade renda da demanda e elasticidade preço cruzada. E aí uma coisa importante,
A demanda, gente, é uma função homogênea de grau zero. E esse demonstra uma coisa muito bonita, né? Que a soma das elasticidades, preço, né? Exatamente, se você dobrar todos os preços, o arrendo dos preços de todos os bens, a quantidade de equilíbrio não se altera, homogênea de grau zero a demanda, tá claro? Então, por isso mesmo, a soma das elasticidades, preço cruzado e renda, vai dar quanto? Zerinho, zerinho. Aí tem uma série de coisas interessantes para você, de macete na própria você matar, para resolver. E aí, só gosta de cobrar, fique esperto. E a estrutura de mercado, você tem que saber. Quais são as estruturas de mercado? Mercado competitivo e mercados não competitivos. Quando fala em mercado competitivo, preço igual a custo marginal, acabou. As firmas são meros tomadores de preço, né? E a demanda da firma competitiva é uma reta horizontal. E aí, quando fala em mercados não competitivos, não, aí vem monopólio, oligopólio, monopsônio, oligopsônio e mercados não competitivos. Né? E aí a condição é receita marginal igual a custo marginal. Né? Lembrando que essa condição de receita marginal igual a custo marginal é válida para qualquer mercado, inclusive concorrência perfeita. Porque na concorrência perfeita, e apenas nela, o preço é igual à receita marginal. Então, pessoal, entenda. Você vai para uma prova com isso, com todos esses conceitos na cabeça. Para chegar lá e marcar o X e ser feliz. E ano que vem você está no carnaval, lá fora, na Bahia, ou então você está em Cancún, curtindo a sua vida, que viver é bom, né? Estudar é bom, mas viver é melhor. Ok, pessoal? Então, eu vou passar para vocês aqui nossos contatos do IESG, tá? O YouTube, o Instagram, e o meu e-mail, fica à vontade, né? Será um prazer falar com você, tá, pessoal? Então, é o IESG se colocando à disposição para ajudar você jovem, você que quer mudar de profissão, você que tem a vocação do setor público, está conosco. Ok, pessoal? Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau, até mais.